O momento em que Moisés enviou os 12 espias para Canaã é um dos capítulos mais decisivos da história do povo de Israel, pois marca o encontro direto entre a promessa de Deus e a realidade da incredulidade humana. E para compreendermos a grandiosidade desse relato, é preciso imaginar o cenário. Após saírem da escravidão do Egito, após verem o mar se abrir, o maná descer do céu, a água brotar da rocha e a glória do Senhor encher o Sinai, os israelitas estavam diante da fronteira da terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. A herança sonhada estava próxima, a Canaã fértil, abundante, onde corriam rios de leite e mel, e era chegada a hora de contemplar com os próprios olhos aquilo que Deus havia preparado. Moisés, obedecendo à ordem divina, separou 12 homens, um de cada tribo, para que fossem espiar a terra, observar suas cidades, verificar a fertilidade do solo e trazer um relatório. Entre esses homens estavam Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, e Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá, homens que se destacariam pela coragem em meio à multidão. Os 12 atravessaram o deserto de Parã e chegaram até as campinas férteis de Canaã, andando por 40 dias, vendo os frutos, as plantações, as cidades fortificadas e também os habitantes. Ali encontraram povos fortes, guerreiros, homens de grande estatura, e nesse tempo colheram um cacho de uvas tão grande que precisou ser carregado por 2 homens em um varão, além de figos e romãs. Voltaram trazendo consigo provas materiais da abundância daquela terra, mas também carregaram dentro de si impressões e sentimentos distintos. Enquanto 10 deixaram que o medo e a comparação dominassem seus corações, Josué e Calebe mantiveram firme a fé na promessa do Deus que já havia feito maravilhas no Egito. Ao retornarem ao acampamento, 40 dias depois, todo o povo se reuniu diante deles, ansiosos pelo relatório. Eles disseram: de fato, a terra mana leite e mel, e aqui estão os frutos dela. Mas logo acrescentaram: porém, o povo que habita nela é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes, e também vimos ali os filhos de Enaque, gigantes diante dos quais parecíamos como gafanhotos. Esse, porém, foi suficiente para semear o medo em toda a congregação, gerando choro, desespero e murmuração. Calebe se levantou e com coragem declarou: subamos e possuamos a terra, porque certamente a venceremos. Sua voz, entretanto, foi abafada pela incredulidade dos outros 10, que espalharam entre o povo um relatório negativo. Eles exageraram as dificuldades, dizendo que a terra devorava seus moradores e que ninguém teria condições de derrotar aqueles povos. A multidão, tomada pelo pavor, começou a clamar contra Moisés e Arão: por que o Senhor nos trouxe a esta terra para morrermos à espada? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Chegaram até mesmo a conspirar em escolher um novo líder e retornar à escravidão, tamanha era a falta de fé. Josué e Calebe rasgaram as suas vestes e exclamaram diante de todos: a terra pela qual passamos é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nela e nola dará, terra que mana leite e mel. Eles ainda advertiram: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque são como pão para nós. A sua defesa se retirou deles e o Senhor está conosco, não os temais. Mas em vez de ouvirem a voz da fé, o povo se enfureceu e quis apedrejá-los. Naquele momento, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação para livrá-los. Deus declarou a Moisés que destruiria aquela geração incrédula. Mas Moisés intercedeu, implorando misericórdia. E o Senhor então poupou o povo. Porém, decretou que todos os homens daquela geração, com exceção de Josué e Calebe, não entrariam na terra prometida. Morreriam no deserto ao longo de 40 anos, 1 ano para cada dia de espionagem. Assim,
Um sonho próximo se transformou em uma espera dolorosa. A incredulidade mudou a rota de uma nação, atrasando o cumprimento da promessa. Essa narrativa não é apenas história antiga, mas uma poderosa lição espiritual sobre como vemos as promessas de Deus. Uns olham com os olhos da carne e veem gigantes, impossibilidades, muralhas intransponíveis. Outros, como Josué e Caleb, enxergam pela fé o Deus que abre mares, derruba muros e dá vitória. A diferença entre viver o milagre ou morrer no deserto está em como escolhemos enxergar o futuro, se pelo medo ou pela confiança no Senhor. Essa cena épica ecoa até hoje, desafiando-nos a não sermos daqueles que recuam, mas dos que creem para a conquista. A promessa continua viva, e Deus ainda chama homens e mulheres que ousam dizer: nós podemos vencer, porque o Senhor está conosco. E a mensagem eterna atravessa os séculos. Não basta ver a terra, é preciso crer no Deus que a prometeu. Não basta tocar nos frutos, é preciso confiar no Senhor que garante a colheita. Ao lembrar dos espias em Canaã, somos convocados a tomar posição, a rasgar o coração em fé e declarar que nenhuma fortaleza é maior do que o nosso Deus. Nenhum gigante é mais poderoso do que o Senhor dos Exércitos. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Se permanecermos firmes como Josué e Caleb, veremos a terra prometida e herdaremos as bênçãos preparadas desde a eternidade. Pois a vitória é para aqueles que confiam, ainda que todo o resto duvide. Esse relato nos chama hoje a levantar, a marchar, a não recuar, mas a avançar, pois Canaã está diante de nós. A promessa de Deus nunca falha, e Ele é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Desde que não olhemos com os olhos do medo, mas com os olhos da fé. Os gigantes podem até parecer grandes, mas o nosso Deus é infinitamente maior.